Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. More than 80% of electronic messages sent by brand to their customer are never read, because messages are never sent at the right moment. For 4 years, we have been developing a technology that helps brands pick the best timing to contact their clients. Sarenza has been using Notify for a year. The result is an increase of 51% of open rate, 61% of traffic rate, and 24% of sales. As caixas de e-mail são ambientes super concorridos. Engajamento e cliques são disputados à tapa. Desde a escolha do assunto até a construção do layout, a Mariana Vale, do URB, vai te mostrar como chamar a atenção e conquistar a sua base de usuários com comunicações cheias de personalidade. Dá só uma olhada, é agora! Oi pessoal, bom dia! Eu sou a Mariana Vale. Sou formada em design gráfico pelo Instituto Infinet, aqui no Rio de Janeiro. E antes de embarcar nesse mundo de marketing digital, eu trabalhei no desenvolvimento de comunicações e peças gráficas para e-commerces e para algumas editoras aqui do Rio. Hoje eu trabalho no time de e-mail marketing do URB, também conhecido como Hotel Urbano, desde o finalzinho de 2018. Nós somos uma agência online de turismo que no ano passado expandiu seus negócios e hoje nós vendemos para pessoas do mundo todo e não só mais do Brasil.
Mas antes de começar o papo, eu queria agradecer ao Rodrigo e à Safety Mails pela oportunidade de falar aqui no evento. Eu me considero uma sortuda de fazer parte desse time que foi convidado, provando aí mais uma vez que, diferente do que algumas pessoas ainda dizem, o e-mail marketing está bem longe de morrer. E o meu foco hoje é falar então um pouquinho sobre um dos maiores desafios que todo profissional de e-mail marketing passa, que é como se destacar na caixa de entrada. E para ilustrar o cenário, eu gosto sempre de fazer uma pequena reflexão, bem rápida, que é pensar na minha própria conta de e-mail pessoal. Uma conta que eu utilizo para cadastros em sites, para preencher formulários de inscrição, para compras, contas do mês, enfim, é uma caixa de entrada bem movimentada e bem ativa. Mas, sabendo disso, imagina a quantidade de e-mails que chegam todos os dias. A verdade é que eu acabo não abrindo todos eles. E olha que eu ainda tento manter um máximo de organização em relação a isso. Como, por exemplo, eu acabo criando filtros, pastas e até uma segunda conta para assuntos mais profissionais. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de toda a população. Então, imagina os usuários que recebem todas as comunicações em um único lugar. Dezenas de e-mails todos os dias misturados em uma caixa de entrada. Como chamar a atenção para que o seu e-mail seja aberto e o seu conteúdo consumido dentre tantas opções? Eu quero falar então um pouco com vocês sobre a aproximação com o usuário. Eu sei que esse já é um assunto recorrente no universo de marketing no geral, mas a cada dia que passa ele só se comprova mais relevante e mais merecedor de atenção. Isso porque o ser humano tem a tendência de se sentir atraído por coisas que são familiares. Seja ela um símbolo, uma frase, um som ou até mesmo um aroma. Esse repertório pessoal e cultural que todos nós temos é o responsável pelas associações que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, baseado muito nas nossas experiências. Como, por exemplo, associar uma lata vermelha imediatamente à Coca-Cola, ou então o desejo de comer pipoca numa ida ao cinema, mesmo que você nem esteja com fome. Por isso, é importante levar em consideração o contexto em que as pessoas estão inseridas. Aproveitar um pouco do repertório de um grupo, fazendo uma referência a um filme, a uma música, meme ou expressão típica, pode ser uma vantagem na hora de chamar a atenção dos usuários, porque faz com que ele se identifique, se sinta representado por algo. E, por isso, brincadeiras do tipo biscoito ou bolacha, ou qual o nome desses objetos na sua cidade, fazem tanto sucesso, porque elas mexem diretamente com os costumes de um determinado lugar, acionando assim o repertório e o emocional de cada um. Em 2019, uma pesquisa da We're Social e da Hootsuite apontou que o Brasil é o segundo país do mundo a passar mais tempo conectado na internet, acumulando uma média de 9 horas e 29 minutos por dia. Grande parte desse tempo é utilizado em redes sociais, aplicativos de streaming e entretenimento no geral. Então, se a gente levar em consideração
que uma pessoa dorme em média 6 horas por dia. Quer dizer que o brasileiro investe a maior parte do tempo livre dele completamente conectado, seja no computador, celular ou televisão. E esses consumidores não param de procurar por experiências cada vez mais humanizadas e imersivas no online. Principalmente hoje em dia, com o cenário de isolamento que foi causado pela Covid. E por isso que nós, enquanto consumidores também, adoramos o movimento que vimos ganhar força lá atrás com o trabalho de algumas empresas como Magalu, Netflix, Nubank, que se destacaram com seus atendimentos rápidos, respostas certeiras, comunicação de pessoa para pessoa e, ainda por cima, super amigáveis. Essa humanização, ela aproxima o usuário, desperta empatia, cria quase que um certo carinho entre cliente e empresa, tornando assim a comunicação mais fácil de ser entendida e muitas vezes divertida. E sobre a experiência imersiva, que eu também comentei, temos hoje em dia não só algumas ações com realidade aumentada, mas também conteúdos interativos, como foi o caso de alguns filmes e séries da Netflix, onde o usuário decidia o desenrolar da história. Então, o conjunto dessas experiências pode contribuir para que as empresas sejam mais reconhecidas e lembradas. Por isso, mais do que nunca, as marcas precisam encontrar uma forma de falar a mesma língua de seus consumidores. Um exemplo, assim, bem simples, mas que eu gosto muito de lembrar e que na época a gente encarou como um super incentivo dentro do Urb, foi quando a gente fez uma brincadeira em que alguns e-mails foram enviados com a assinatura de Octa do Urb no remetente. E esses e-mails sempre começavam com uma mensagem, como se fosse um tweet ou então um desabafo em rede social. O Octa do Urb era um personagem jovem, estagiário, que fazia paródia musical, trazia referências do universo pop, acontecimentos da atualidade, mas também passava as condições e vantagens das nossas ofertas. As mensagens serviam, então, como uma pequena e descontraída apresentação e sempre fazia relação para o que viria a seguir, que era a vitrine de produtos selecionados. E aí, um dia, um integrante do marketing foi na rua comprar seu almoço, estava sem crachá, estava com crachá, e foi abordado por uma pessoa aleatória que perguntou se ele era o tal Octa do Urb. E disse que adorava os e-mails e que ficava lá só esperando chegar um novo. Nessa mesma época, a gente também recebeu alguns feedbacks, alguns comentários bem positivos de hoteleiros, fornecedores e outras empresas parceiras no geral. A gente acabou incorporando um pouco mais desse perfil do estagiário em diferentes campanhas, não só no e-mail, mas também em outros canais, como o aplicativo e redes sociais. Mas, voltando a esse movimento de humanização das marcas, fica muito claro quando a gente para olhar o que as empresas fizeram e o que ainda estão fazendo nas suas ações, no geral. Além do Nubank, Magalu e Netflix, que eu já mencionei, a gente vê cada dia mais uma nova galera chegando e chamando a atenção pela maneira particular de se expressar e até de se inserir em um determinado assunto.
como, por exemplo, a exposição de marca que o iFood vem fazendo e o crescimento da Alexa para a Amazon. As duas empresas acabaram conquistando mais clientes durante a pandemia e cresceram no mercado brasileiro durante o ano de 2020. Então, por que não levar um pouco desse tipo de estratégia para dentro das caixas de entrada? Nós podemos deixar as comunicações um pouco mais dinâmicas, fáceis de serem consumidas e até divertidas, brincando, por exemplo, com a curiosidade do usuário para gerar mais engajamento. Bem, mas e na prática? Como eu disse, as inspirações podem ser muitas. Desde aplicativos em alta, memes, filmes, expressões, músicas, séries, tradições regionais, datas comemorativas, programas de televisão. O céu é o limite. O que a gente precisa, então, é trabalhar mais a nossa criatividade. Lá no URB, nós somos sempre muito incentivados a inovar. Aquele famoso ousar e sair da caixa. Mas, para isso, é muito importante, então, para qualquer pessoa se manter o mais criativa possível. Sei que ainda existe aquele velho tabu por parte de algumas pessoas que acreditam que criatividade é um dom divino e que não pode ser desenvolvido. Mas isso não é verdade. Algumas pessoas podem até ter, sim, mais facilidade, um perfil mais desenvolvido em determinada área, mas todos nós não só podemos, como devemos exercitar diariamente a nossa criatividade. Mas, na maioria das vezes, a grande dúvida das pessoas é como. Então, existem muitos conteúdos e muitas técnicas na internet falando sobre criatividade. Mas, no fim, não existe muito uma receita de bolo. O processo sempre vai ser muito particular, de pessoa para pessoa. Mas existem, sim, algumas boas práticas que podem ajudar na hora de dar esses primeiros passos. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje são algumas dicas do que a gente tenta fazer, tenta incentivar dentro do time durante o nosso processo de trabalho. Então, antes de mais nada, como em qualquer outra estratégia de marketing, a gente precisa ter em mente o perfil e as características do público que queremos alcançar. Então, qual a faixa etária? São em maioria homens ou mulheres? Em que estado moram? Quais são seus interesses? Essas perguntas são muito importantes. Mas o ideal é ir realmente além e prestar mais atenção no comportamento geral delas. A gente precisa conhecer mais as pessoas para saber como chamar a atenção delas. Então, por isso é muito importante a gente observar, por exemplo, como elas se expressam, como se comunicam. Estar atento aos pequenos detalhes. Conhecer seus costumes, desejos, o que consomem. Essas informações vão ajudar a direcionar as suas comunicações. Seja na hora da montagem do layout final, ou no tom de voz utilizado para o assunto, ou na escolha dos produtos ofertados. Por exemplo, não adianta a gente só saber que o público é composto por mulheres jovens de 26 anos. A gente precisa entender como essas mulheres falam, o que elas fazem no dia a dia, o que estão procurando, se moram sozinhas, se possuem filhos, o que é e o que não é relevante para elas. Isso facilita muito se você tiver uma ou mais personas definidas do seu público.
No URB, nós temos um time de pesquisa que foi o responsável por conduzir a criação dessas personas a partir de algumas análises e entrevistas diretas com os usuários. Isso contribui não só para o direcionamento das comunicações, mas também para a criação de funcionalidades ou produtos para a empresa. Uma outra grande aliada que, infelizmente, nem sempre é valorizada durante o processo de criação é a organização. Mas eu garanto que ninguém vai discordar das vantagens que é ter todas as suas prioridades e tarefas de forma prática. E também as referências visuais, conteúdos, ou até mesmo uma análise do que já deu certo no passado e deve ser mantido, ou que deu errado e precisa ser evitado e reformulado. E para ajudar nessas tarefas, o que não falta hoje em dia são programas colaborativos que auxiliam muito no planejamento. Alguns exemplos populares que eu já uso ou que eu já usei são Coda. O Coda, uma ferramenta organizacional onde você pode trabalhar com textos, planilhas, calendários, definições de tarefas e seus responsáveis, tudo em um só lugar. Ele é muito rico, tem muita integração com diferentes plataformas, mas pode ser um pouquinho complexo de início para quem não está acostumado. Mas mesmo assim, eu acho que vale muito a pena explorar. O Miro, que é como se fosse um grande quadro branco à sua disposição. Perfeito para dinâmicas de equipe, mapeamento de fluxos, jornadas, reuniões de brainstorm, criações de mapas mentais. Enfim, para quem sente falta de uma parede cheia de post-its, ele é uma ótima solução. Para gerenciamento de projetos, eu trouxe 5 nomes de exemplo. O Trello, o Podio, Jira, Asana e Basecamp. Todos eles são fáceis de utilizar, possuem uma interface bem amigável, funcionalidades parecidas entre eles e, tirando o Basecamp, eu acho que todos possuem boas versões gratuitas que podem ser utilizadas de acordo com a quantidade de pessoas do seu time. E, por último, o Evernote, muito bom para o gerenciamento de notas, documentação de ideias, projetos, criação de cadernos. Ele também pode servir como clipping, facilitando a captura e a catalogação de arquivos, PDFs ou até mesmo páginas da internet no geral, que podem virar futuras fontes de estudo e de referência. Isso sem mencionar os já tradicionais serviços do Google, como Drive, documentos, planilhas, apresentações, calendários e muito mais. Vale ressaltar também que esses programas são super úteis, mesmo que você trabalhe sozinho, naquele famoso time de uma pessoa só. Manter a organização e o controle sobre as suas tarefas são uma das melhores formas de se manter produtivo. E, junto da organização, outro ponto que eu considero bem importante é a criação de rotinas. Algumas rotinas individuais, outras em grupo, para que... E junto da organização, outro ponto que eu considero bem importante é a criação de certas rotinas de trabalho. Algumas individuais, outras em grupo, para que assim o time se mantenha não só bem alinhado, como atualizado em relação às tendências do mundo e do mercado.
Então, algumas iniciativas que hoje a gente tem dentro do time são a criação de um repositório de ideias, que, como o nome já diz, já deixa bem claro o objetivo, é registrar diferentes referências de estudo ou de trabalhos, sejam elas imagens, tipos de conteúdo, assuntos, automações ou tecnologias. Também são bem-vindos artigos, e-books, capítulos de livro, tudo que possa servir de inspiração para uma ação. E com isso, o repositório vira uma fonte de consulta para testes, ajudando ainda na criação de um backlog de tarefas para o time, o que incentiva cada vez mais o desenvolvimento de soluções e experimentos. E para criar esse repositório, é bem importante o consumo de diferentes tipos de conteúdos, como filmes, músicas, livros, podcasts, aplicativos e tudo mais que contribua como fonte de inspiração. Eu, particularmente, tenho também um bloco de notas no meu celular, onde toda vez que eu tenho uma ideia aleatória, ou surge um questionamento, ou vejo alguma coisa que me chama a atenção, eu registro nesse bloco de notas para depois estressar mais a ideia, procurar algumas referências, conversar com o time, promover ali uma troca de opiniões. E claro que também é importante observar os e-mails de diferentes empresas e mercados. Eu carinhosamente chamo isso de exercício da caixa de entrada, que nada mais é que me inscrever em vários sites e aplicativos e começar a observar as interações que essas empresas vão iniciar por e-mail no decorrer do tempo. Enquanto isso, em paralelo, eu navego por esses sites e aplicativos para gerar uma certa interação. Em seguida, temos os alinhamentos de equipe, que são reuniões semanais ou então quinzenais, mas que eu gosto de dividir em 2 momentos. Um focado nas análises mais recentes, sejam elas resultados da empresa, ou um teste AB no e-mail, ou alguma mudança de estratégia no canal. E o outro momento para troca de referências, soluções, melhorias para a empresa e também construção do nosso calendário de disparo. Termômetro da internet. O objetivo aqui é estar por dentro de todos os assuntos que estão em alta no Brasil e no mundo. Para isso, a gente pode utilizar como recurso as próprias redes sociais, como, por exemplo, os Trending Topics do Twitter, ou também ferramentas como o Google Trends e o Keyword Tool, que são sites que funcionam basicamente para identificação de palavras-chave, tendências de busca, assuntos mais falados, aproveitando, assim, quem sabe, uma oportunidade mais sazonal. Mas acompanhar o que está acontecendo no mundo também é muito importante por um outro motivo. Para a gente evitar alguns tipos de brincadeiras ou até mesmo de disparos. Eu vou dar um exemplo. A gente precisa ter muito cuidado e bom senso de não enviar imagina, explosão de ofertas como assunto, logo depois de um ataque terrorista. Eu sei que pode parecer bem óbvio isso que eu estou dizendo, mas não é difícil a gente ver esse tipo de deslize na internet. Ainda tem muita empresa que acaba sofrendo desse mal. Então, acho que nunca é demais reforçar. E, é claro, consumir também os dados relacionados à sua própria empresa, como, por exemplo, identificar no Google Analytics o que está sendo mais procurado e consumido dentro do seu próprio ambiente. Por último, mas não menos importante,
Um conselho que eu dou também é desenvolver uma visão 360 do negócio e procurar conversar mais com diferentes pessoas. E por que eu digo isso? Primeiro que diferentes pessoas possuem diferentes experiências e diferentes experiências geram diferentes possibilidades. Se tem uma coisa que a gente também valoriza muito no URB, é o time multidisciplinar que a gente tem. Por isso, trocas entre os membros do marketing, tecnologia, atendimento, comercial, são importantíssimas e não podem ser esquecidas no meio das tarefas do dia a dia. Então, assim, sempre que possível, reúne diferentes perfis numa reunião, na hora que precisar pensar numa nova solução ou desenhar o fluxo de uma estratégia. Essas trocas podem ser muito ricas e ajudam a também abrir os olhos e pensar sobre uma nova perspectiva. E agora que eu já dei uma passada em algumas dicas para você se manter organizado, produtivo e criativo, eu vou compartilhar com vocês algumas oportunidades que a gente já aproveitou no URB. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de assuntos em que, se vocês repararem, todos os assuntos possuem uma pegada mais informal, lúdica, fazendo referência a outras coisas. Como esse primeiro, por exemplo. Já conferiu seu mapa astral de viagem hoje? Esse foi o nosso primeiro e-mail com esse tipo de proposta, em que a gente brinca ali com o usuário. O segundo veio o recado do estagiário, que eu já comentei a história antes. O terceiro, Quero Comer Porcaria, que foi muito inspirado no meme que fez muito sucesso. Não lembro se foi em 2019 ou se foi em 2020, mas em que desenhos dos nossos órgãos falavam frases relacionadas a eles. Então, nesse exemplo específico, era um estômago dizendo "quero comer porcaria", e a gente aproveitou essa oportunidade para brincar com as comidas típicas de alguns destinos. Pois você tem um match, descubra o destino que combina com você, inspirado no aplicativo do Tinder. E o último é inspirado nas marchinhas de carnaval, bem popular e bem lúdico, que vem com mamãe eu quero viajar. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos e-mails, da arte desses e-mails. Eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, abrir individualmente um por um, para a gente conseguir explorar. Então, aqui, como eu comentei, o mapa astral de viagem foi o nosso primeiro disparo com essa proposta. Aqui a nossa ideia era brincar com a curiosidade do usuário. Então, a gente não exibiu, não deixou claro ali nenhum tipo de produto, nenhum destino, ficou explícito no e-mail. Porque a ideia é que a pessoa clique e descubra o destino de acordo com o próprio signo. E quando a gente fez esse disparo, foi surpreendente a mudança na nossa taxa de cliques. Então, com essa proposta, fez a gente receber 3 vezes mais cliques do que a nossa média. Isso quer dizer que a mesma pessoa se preocupou em voltar no e-mail e clicar em mais de uma opção. Com isso, ela acabou tendo ali o contato bem completo com mais de um dos nossos produtos. Então, a gente ficou bem satisfeito na época com o resultado. E por isso a gente decidiu
aumentar essa estratégia, digamos, e fazer outros tipos de conteúdos. Como o próximo, que eu mostrei para vocês o assunto do Quero Comer Porcaria. Então, escolha uma comida e nós te diremos o destino ideal para viajar em 2021. Esse meio aqui foi feito no início do ano passado. E é legal que ele me lembra também um pouco aquelas brincadeiras, aquelas dinâmicas do BuzzFeed, onde você só vai clicando em fotos e no final ele te diz alguma personalidade que você parece, qualquer tipo de informação desse tipo. Então aqui a gente brincou com os pratos típicos de alguns lugares para divulgar em paralelo as ofertas dos países. Então ali a pizza, que a pessoa, se clicar, vai ser encaminhada para um pacote da Itália, comida japonesa para o Japão, petit gâteau para a França, que do lado o peixe com batatas da Inglaterra, né? O fish and chips, bacalhau para Portugal e assim por diante. Essa aqui é uma outra proposta nossa em não exibir diretamente os produtos e sim brincar ali com as preferências do usuário. Foi o Com Que Roupa Eu Vou, bem inspirado na tradição de milhares de brasileiros em escolher a cor da roupa da virada de acordo com o que a pessoa está buscando para o ano seguinte. Então aqui a gente não coloca produtos de novo, a gente coloca só as cores das roupas e a gente faz algumas relações na medida do possível. Então, como, por exemplo, se a gente voo de verde, a gente pode direcionar para um pacote mais de ecoturismo, de lugares como Bonito, Chapada. Já o amarelo ou dourado, as pessoas costumam usar para prosperidade, riqueza, dinheiro. Então a gente pode atrelar a uns pacotes mais de alguns destinos mais bombados, digamos, como Cancún, como Ibiza e outros do tipo. Esse aqui já é uma proposta diferente. Ele exibe, sim, os produtos. Fica bem claro o que a gente está querendo vender. Mas a gente brinca com a referência ao aplicativo do TikTok. Então, isso também foi um e-mail feito no ano passado. Bem naquele período em que o TikTok teve um boom gigantesco. E aí a nossa proposta foi remeter à identidade visual deles, que em algumas cores é até parecida com a nossa, colocar esse fundo preto no background e substituir as imagens dos destinos por pequenos GIFs. Alguns um pouco mais discretos do que os outros, mas a intenção aqui era dar uma animada, um pouco de dinâmica ao e-mail. Então, esses primeiros aqui, por exemplo, são bem mais sutis, mas os outros a gente já vê uma animação mais presente. A ideia era realmente parecer com que o Urb estivesse postando os vídeos, sabe? E no final, é claro, que a gente aproveitou a oportunidade para divulgar o nosso canal também do TikTok, que tinha sido recém-criado. Então aqui a gente unificou a oportunidade de venda com a oportunidade de aquisição de base, né, de público pro TikTok. O Rola ou Não Rola, que particularmente é um dos meus favoritos, mas porque ele exemplifica bem o que eu disse antes sobre qualquer coisa poder ser a nossa inspiração. A gente só precisa estar aberto, né? Disposto a isso. Então, o Rola ou Não Rola, destinos para você dar match,
foi, como eu falei, inspirado no Tinder, onde, ao invés de pessoas, os, digamos, pretendentes são os destinos. E é muito legal, porque eu lembro exatamente do dia em que a ideia desse e-mail surgiu. Foi uma pessoa do time, tinha acabado de entrar para o aplicativo, e a gente estava brincando, né, zoando, falando que ia fazer uma consultoria de imagem, que ia ver se o conteúdo estava bom o suficiente, se ia dar ROI. A gente ficou o dia todo brincando com isso, foi o assunto do almoço. E aí, quando chegou na nossa reunião, no momento de pensar na montagem do calendário, foi quase que unânime. Foi quase que todo mundo ao mesmo tempo. Um olhou pro outro, começou a rir e falou: e se a gente fizesse um inspirado no Tinder? E foi aceitação ali imediata por parte de todos nós. Esse, acho que tá bem claro no que ele é inspirado. A gente buscou a referência do Netflix para fazer uma relação entre os filmes e séries que eles têm disponível no catálogo com alguns destinos que nós possuímos disponível no nosso catálogo. Então, a gente, por exemplo, botou aqui o pacote Nova York. Mais uma vez, a gente não está brincando com a curiosidade nesse disparo. A gente realmente quis fazer mais a piada interna, traçar ali um paralelo. Então, o pacote Nova York ali com o distintivo, fazendo referência ao Brooklyn Nine-Nine. Um pacote Madrid, trazendo referência de La Casa de Papel. Londres com The Crown. E assim por diante. O TBT, que tão famoso, tão popular, né, por todos nós, que ganhou aí a sua grande força graças ao Instagram. Então a gente trouxe essa referência do Instagram para dentro pro disparo. Então na escolha das cores, na hashtag, nas fotos serem em formato de Polaroid, que isso traz a referência da história do próprio Instagram. Então, e o mais legal dele também é que a gente tem a oportunidade, em alguns momentos, de fazer uma ação exclusiva para o e-mail. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse pacote Orlando mais Miami, por R$ 1.299, foi uma promoção, assim, relâmpago que a gente fez, bem agressiva, que deu muito certo. E que um tempo depois, quando o preço já tinha voltado para o normal, a gente teve a opção ali de reduzir o preço só no canal de e-mail exclusivo para esse disparo do TBT. E isso foi muito, muito legal também. E por último, eu trouxe 2 e-mails de uma mesma referência, de um mesmo assunto. Foi o Correio do Amor que nós criamos no ano passado. Então, ano passado, em junho, a gente já estava vivendo essa pandemia, com isolamento e com medidas restritivas. Mas a gente quis trazer um pouquinho desse carinho e de proximidade para a data do Dia dos Namorados. Então, a nossa proposta foi enviar para a base esse e-mail e incentivando que a pessoa enviasse uma mensagem para o mozão. E aí, no Dia dos Namorados, nós distribuímos as cartinhas que foram enviadas. Então, tínhamos alguns campos dinâmicos para preencher o nome, o estado, algumas informações que a primeira pessoa, o remetente, preencheu no primeiro disparo. E aí aqui o destinatário recebeu com os campos automaticamente preenchidos, com a declaração ali, com a mensagem de carinho do mozão. E no final, a gente aproveitou também a oportunidade para falar sobre os pacotes para 2 pessoas, que são
Isso é uma opção de produto que a gente tem, em que na compra de um único pacote já está garantido o hotel e o aéreo para 2 pessoas. Então a gente fez essa referência e aproveitou para apresentar um pouquinho do nosso produto. Eu tô perdida, travou. Bem, com isso eu encerro por aqui. Eu queria agradecer a quem está acompanhando e disponibilizou um pouquinho do tempo para me ouvir. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que esse bate-papo tenha servido um pouco de inspiração para todos nós. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, pode ficar à vontade, o canal está aberto. É só procurar por Mariana, com 2 N's, Vale. Ou então até aqui no site do evento também, tem o link lá no meu perfil. E eu queria agradecer também, ou na verdade eu queria agradecer de novo ao Rodrigo e à Safety Mail, não só pelo convite, mas pela iniciativa de criar esse evento. Lembrando que hoje é só o 2º dia, ainda tem muito conteúdo por aí. Vão ter palestras voltadas para gestão de leads, para automação, para estratégia. Então, fica ligado, não perde. Um beijo e continua acompanhando o evento.